ela disse que queria falar algo aqui para vocês. Nós vamos ouvir a Rafael. Fala aí. Jesus disse, né, deixai vir em mim as criancinhas. O pastor Sérgio até pregou no texto aqui, de Marcos capítulo 6, no primeiro dia do nosso projeto de vida, e uma das divisões foi exatamente, ele falou um pouco sobre as crianças. Amém? Gálatas 6, versículo 6 ao versículo 10, mesmo assentado, eu quero ler mais uma vez, amém? Para os irmãos, não sei se está voltou ainda aqui o data show, amém? Mas eu vou ler para vocês. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família da fé. Amém? Louvado e glorificado seja o nome. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esses 6 dias de campanha, projeto de vida, semeadura e colheita. Senhor, obrigado pelas palavras que recebemos aqui, Senhor, nesses 5 dias, ó Pai, pela palavra que o Senhor já preparou os nossos corações para ouvirmos nessa noite. Obrigado, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor traga lembrança tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor. Possamos, ó Deus, ouvir a voz do Espírito do Senhor que habita dentro de nós, ó Deus, para nós praticarmos e não apenas sermos ouvintes da Tua palavra. E que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nessa noite. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, pedimos que o Teu nome seja aqui glorificado e que o Senhor possa falar a cada coração aqui nessa noite. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, carta do apóstolo Paulo, que escreveu às igrejas da Galácia. Amém? Essa carta foi escrita no ano 49 depois de Cristo. Depois que Paulo faz a primeira viagem missionária de Antioquia, na Síria. Amém? O tema da carta de Paulo aos Gálatas, que ele escreveu, ok? É a justificação pela graça divina mediante a fé em Cristo Jesus. O homem é justificado mediante a graça de Deus, através da graça, mediante a fé em Jesus. Amém? Esse é o tema da carta. Justamente Paulo escreve essa carta para combater a doutrina judaizante que existia na época e que estava afetando aquelas igrejas onde queriam ressuscitar, amém? A salvação pelas obras. A obra, ou seja, a justificação pelas obras da lei. A justificação pelas obras da lei. Então Paulo escreve essa carta. E o que nós vemos nessa carta, ou melhor, o que nós
aprendemos em todo o contexto da carta, são lições maravilhosas. Paulo, ele combate exatamente essa questão da lei. Se você for olhar, são apenas 6 capítulos, mas quando nós folheamos aqui a carta de Paulo aos Gálatas, ele, lá no capítulo 1, ele fala um pouquinho sobre as inconstâncias dos Gálatas. Logo no capítulo 1, ele fala sobre isso, e ele testifica que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de ninguém, mas que o evangelho que ele recebeu foi uma revelação dada por Jesus. O próprio Deus, o próprio Jesus o revelou naquele encontro com ele, depois da intimidade com Deus. Ele recebeu esse evangelho por revelação. E ele então deixa isso bem claro no capítulo 1, na introdução da sua carta. Ok? Ele viaja de Jerusalém para a Síria, ainda na introdução, e ele vai falar no capítulo 2 sobre o apostolado com relação aos judeus e com relação aos gentios. Então ele vai falar exatamente sobre isso, que ele é apóstolo dos gentios e que Pedro foi chamado realmente para ser apóstolo dos judeus. E no capítulo 2, inclusive, ele leva uma palavra para a igreja na Galácia, dizendo o seguinte: olha, não existe a justificação pelas obras da lei. A obras da lei ficou para trás em Cristo. A salvação não é pelas obras da lei. E ele diz até mesmo, eu acho muito interessante, depois os irmãos olhem lá em casa, lá no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21, ele vai falar que ele teve um duro combate com Pedro, com relação a Pedro. Ele discutiu com Pedro, porque Pedro queria exatamente fazer com que os gentios circuncidassem. Amém? Que fosse. Pedro pregou isso, e Paulo então combateu isso aí, e diz que ele entrou numa demanda com Pedro. Até tem como subtítulo lá no capítulo 11, Paulo repreendendo Pedro e falando que a justificação é pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras. Isso aqui é muito lindo, irmãos, interessante, né? E Paulo então combate, e ele lá no versículo 19, eu até sublinhei aqui na minha Bíblia, né? Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vivo, capítulo 2, versículo 20, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não anule a graça de Deus. Então Paulo está dizendo que Cristo vive. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Por isso que lá no final, quando nós estamos falando quando ele vai falar sobre semente e sobre colheita, puxa, se Cristo vive dentro de nós, se realmente isso é verdade, se nós temos o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, a semente tem que ser boa. A semente precisa ser boa. É exatamente isso. Por isso que quando ele chega lá no capítulo 6, que ele está concluindo a carta, ele faz menção à questão da semente. Ok? Capítulo 3, ele apela para a experiência dos Gálatas. Ainda ele vai falar um pouquinho sobre a experiência de Abraão. Ele fala um pouquinho sobre que a lei não pode validar a promessa. Ele fala a questão da tutela da lei para nos conduzir a Cristo, ou seja, que a lei foi nos dada como uma espécie de aio, como uma espécie de ponte, para que nós pudéssemos chegar até Cristo. E ele está no capítulo 4, ele vai falar da nossa filiação a Cristo. Até nós pregamos aqui no capítulo 4, algumas semanas atrás. Ele vai falar da nossa filiação. Nós somos filhos de Deus através da nossa fé em Jesus. E como filhos, irmãos, não
ele vai falar um pouquinho sobre a alegoria de Sara e de Agar, né? A alegoria das duas alianças. Ele vai até dizer que a questão de Agar foi uma má semente. Ele até fala sobre isso, ok? Ele fala que não tinha nada a ver. Agar foi algo assim que aconteceu, e pela misericórdia de Deus, realmente Deus abençoou o descendente de Agar por causa da promessa feita a Abraão. Capítulo 5 ele vai falar ou lei ou Cristo, a liberdade é limitada pelo amor, e o capítulo 5 é muito importante para nós podermos entender exatamente a questão da lei da semente, da boa semente. Porque no capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26, ele vai falar das obras da carne, que é onde está a semente ruim. A semente ruim está exatamente nas obras da carne. E ele vai falar sobre o fruto do Espírito, que é onde está a semente boa. A semente boa está exatamente no fruto do Espírito. E ele entra então no capítulo 6, e ele vai falar sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Por que eu fiz toda essa narrativa? Exatamente para nós entendermos o que Paulo está querendo aqui dizer para nós, irmãos. Ele vai dizer, no capítulo 6, eu quero ler para vocês os primeiros versos que não foram lidos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um a seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aleluia. E então Paulo chega então agora no versículo 6 a 10, que é o contexto maior da nossa meditação. E aqui, irmãos, Gálatas 6, de 6 a 10, nós tiramos para as nossas vidas pelo menos 3 lições importantes para nós realmente, no ano de 2023, fazermos uma boa semeadura e, consequentemente, fazermos uma boa colheita. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A pergunta é, logo no versículo 7 e versículo 8, ele diz o seguinte: primeiro, versículo 6, ele diz: mas aquele que está instruído na palavra, o que é? Aquele que tem conhecimento da palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos qual é a boa semente. Nós não podemos deixar ser levado pela inclinação da carne, do pecado que habita dentro de nós. Por isso que Paulo diz: aquele que o instruiu em toda a palavra. E no versículo 7 e 8 nós tiramos a primeira lição. Ele diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se engana, não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele faz uma afirmação: o que semeamos nós colhemos. E aí surge uma pergunta: o que estamos semeando? O que é que nós estamos semeando? O que eu tenho semeado nos meus anos de cristianismo? Nos meus 30 anos de cristão? O que eu tenho semeado dentro da minha família? O que eu tenho semeado dentro da igreja? O que eu tenho semeado no meu local de trabalho? A pergunta é essa. E a expressão não vos enganeis no início do verso 7 pode ser entendido como: não nos esqueçamos. Não nos enganeis é isso. Não se esqueça de que aqui existe uma lei da semeadura e que permeia toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura. O que temos semeado diante de Deus, que não passa nada obscuro aos seus olhos. Nada. Pode ser que em algum momento nós estejamos sozinhos, mas nós estamos semeando algo que ninguém vê, mas Deus vê. Deus está vendo o que temos concebido dentro do nosso coração. Paulo está concluindo a revelação que Deus o havia dado de um evangelho
Faça, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus. Por isso ele escreve, para concluir na carta, está dizendo: eu recebi uma revelação de Deus, que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Então, a primeira lição que aprendemos é o que estamos semeando. Existia dentro da comunidade das igrejas da Galácia algumas pessoas que pervertiam o Evangelho anunciado por Jesus, como eu já falei, dando ênfase na justificação das obras. Ok? A nossa filiação em Cristo, Gálatas 4:7, fez com que recebemos em nosso coração o Espírito do seu Filho, Gálatas 4:6. Por conseguinte, devemos ser moldados no caráter de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E Jesus foi o maior exemplo que nós podemos ter dentro da Bíblia de boa semeadura. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deve predominar em nossas vidas as sementes do fruto do Espírito e não a das obras da carne, de maneira nenhuma. Amém? A grande pergunta é: os anos passados, o que temos semeado no Espírito ou na carne? Nós temos semeado o quê? É fruto do Espírito ou é obra da carne? Eu tenho certeza, irmão, se nós pararmos para pensarmos, nós já colhemos muita coisa ruim, porque semeamos mal. Nós fazemos um retrocesso na nossa vida e lembrarmos de alguns momentos difíceis que nós passamos, muitas coisas ruins que colhemos, foi em função de uma semeadura errada que fizemos. Mas Deus está nos chamando exatamente para uma aliança com Ele nesse ano de 2023, de revermos as nossas semeaduras, de mudarmos, quem sabe, conceitos, comportamentos e partirmos para sermos mais íntegros com a palavra, bem mais íntegro. Se a Bíblia diz que devemos perdoar, não é uma opção, é algo, é imperativo. O perdão precisa haver nos nossos corações. O que nós vemos então lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, nós vemos as obras da carne que eu quero ler para vocês. Eu tenho certeza que muitos daqui estão, mesmo depois de ser batizado nas águas, mesmo depois de pertencer a uma igreja, muitos, quem sabe, ou alguns, amém? Em algum momento da nossa vida, essas obras da carne fluíram nos nossos corações e nas nossas vidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, talvez nem todas, né? Mas inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, que é briga, né? Dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria. E ele conclui dizendo que também são obras das carnes, coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, já outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus e tais coisas praticam. Então, irmãos, é muito sério. Essa palavra da semeadura, eu acho que é algo assim que nós devemos realmente levar muito a sério. E em contraposição às obras da carne, Paulo então ele vai falar a partir do versículo 22 sobre o fruto do Espírito. Observa que ele não fala que é frutos, mas ele fala que é um fruto só, mas com várias qualidades, amém? É um fruto só. É como você pega uma laranja que ela tem vários gomos. É como você pega uma laranja que ela é doce, ela é saborosa, ela tem calda, ela tem tudo. Então o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, irmãos, com o fruto do Espírito que habita dentro de nós, com a vida de oração, de consagração, com temor diante de Deus, nós vamos conseguir lançar a boa semente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Existem algumas situações de John Stott. John Stott é um teólogo americano, autor de vários livros, né? Ele faleceu
em julho de 2011, e ele cita nos seus livros algumas coisas interessantes. Ele cita um adágio popular antigo, né? O que é adágio, pastor? Adágio significa um provérbio popular, com uma mensagem de teor moral. Preste atenção no provérbio que João Stott cita em um dos seus livros. Semeia-se um pensamento. Olha bem, semeia um pensamento, colha um ato. Semeia um ato, colha um hábito. Semeia um hábito, colha um caráter. Semeia um caráter, colha um destino. Profundo, né? Muito profundo. Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama um outro abismo. João Stott cita 3 cuidados que nós cristãos devemos ter para não semear para a carne, ou seja, uma semente ruim. Ele cita 3 cuidados num dos seus livros. Ele cita os 3. Primeiro cuidado que João Stott cita: devemos ter cuidado com as más companhias. Cuidado com má companhia. Cuidado com amigos ruins. Cuidado com amigos que têm um comportamento totalmente contrário à palavra. Foi a má companhia que levou Aminon a violentar a sua irmã Tamar. Aminon compartilhou com o seu amigo o intento do seu coração, e o seu amigo incentivou a montar um plano diabólico para que entrou dentro do seu coração, e ele violentou a sua irmã. Bem, cuidado quando nós devemos ter cuidado quando nós acordarmos, ao invés de ficarmos na cama. Eu achei muito interessante, não pode citar isso. Ao invés de nós ficarmos na cama, nós devemos levantar para orar, porque nós corremos o risco de vir em nossas mentes pensamentos ruins. Cuidado todas as vezes que assumimos um risco que cria uma dificuldade para o nosso autocontrole. Todos nós sabemos até onde ir. Quando nós criamos, então, assumimos um risco, né, que cria uma dificuldade para o nosso autocontrole, nós estamos semeando para cá. Não é verdade? Então, achei muito interessante isso e queria compartilhar com os irmãos isso, ok? Quando semeamos para o Espírito, quando nós buscamos as coisas lá do alto, conforme Paulo escreve em Colossenses 3, versículo 1 a 4. Quando fazemos as coisas boas do caráter de Cristo, estamos semeando para o Espírito, glorificamos a Deus no fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 24. Querido, em nosso projeto de vida desse ano, nós somos convocados por Deus a uma realidade e uma boa reflexão, que a nossa colheita virá em função de uma boa semeadura. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 7, o assunto é semeadura. Só lá nas bem-aventuranças, né, nós podemos citar algumas semeaduras, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores. Que boa semente, né? Entrar no meio de uma briga e não quero brigar não, vamos paz. Bem-aventurados pacificadores, porque herdarão a terra. O assunto é semeadura. O conteúdo é total do tempo, no Sermão do Monte, a semeadura. Ele começa então com a bem-aventurança, termina no capítulo 7 com os 2 fundamentos. Todos nós conhecemos a palavra, e os 2 fundamentos dizem que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aleluia, é um homem sábio. É um homem sábio. E aquele que edifica a sua casa é sobre a areia, é um homem insensato. E aí ele faz o seguinte, que o sábio é aquele que ouve a palavra e pratica. Isso é semeadura. Jesus termina então o Sermão do Monte falando exatamente em semeadura. Se não praticarmos, nós somos insensatos. A questão é que o conhecimento sem a prática, ela não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. A palavra de Deus só surge efeito em nossas vidas quando nós a praticamos. Aleluia. Em todos os sentidos.
Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, nessa reflexão de Paulo, nessa conclusão do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, está lá no versículo 9. Ele diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se cansa de fazer o bem. Não cansemos é o mesmo que não devemos desistir de fazer o bem. Por quê, pastor? É porque a gente perdoa uma vez, perdoa 2 vezes, perdoa 3 vezes. Eu vou desistir de perdoar. Eu vou desistir de dar oportunidade. Não, eu vou desistir. Ajuda uma vez, ajuda 2 vezes, ajuda 3, ajuda 10 vezes. Aí chega um ponto que a gente, eu vou desistir. Então por isso ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. Paulo não dá aqui não cria uma condição. Aqui não aparece uma condição. Você deve desistir de fazer o bem. Se acontecer isso, aquilo outro, aí você desiste. Não. Mas ele diz: não desiste de fazer o bem. Não desiste de fazer o bem. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Fazer o bem sempre. Ser perseverante, como nós ouvimos aqui, uma palavra sobre isso. E uma boa semeadura vai nos levar a uma boa colheita. Vai nos levar a uma boa colheita. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente, não, mas eu estou fazendo bem, mas não está resolvendo. Mas ele diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo ceifaremos. Eu me lembro que quando eu me converti, a pessoa que me evangelizou, ela virou para mim e falou assim: eu confesso para você que eu já tinha falado para Deus que eu estava desistindo de você. Mas louvado seja Deus, porque chegou o seu tempo. Aleluia. Então nós não podemos desistir. Amém. A gente não pode desistir. Nós temos que realmente insistir em fazer o bem. Amém? Mesmo porque o propósito é realmente uma boa colheita. Amém? Então nós temos que insistir. Vai chegar o tempo que nós vamos colher. Por isso que ele diz: porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo nós colheremos. Vale a pena insistir, vale a pena não se cansar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes vamos precisar perdoar, muitas vezes, né? Às vezes vamos precisar ajudar durante muito tempo. Vamos precisar semear na vida de uma pessoa muitas sementes, e também durante muito tempo. Para o cristão genuíno, fazer o bem não se cansa, mas renova as suas forças e amplia a sua visão. O que temos feito para abençoar pessoas com o nosso nível de comprometimento com relação aos que sofrem? O que significa fazer o bem? É muitas coisas, irmãos. Fazer o bem pode ser certamente orar, pode ser acompanhar, pode ser suprir, pode ser apoiar, pode ser ouvir, gastarmos tempo para ouvir pessoas, pode ser estimular a fazer o bem, motivar, pode doar, consolar, orientar, encorajar, investir, perdoar, etc. Muitas coisas é fazer o bem. Tudo isso é semente. Tudo isso é semente. Os que fazem o bem em Cristo Jesus são chamados de bendito do meu Pai, serão chamados de bendito do meu Pai. Lá em Mateus, capítulo 25, né? No sermão da grande tribulação, versículo 34 a 40. Vindes, bendito do meu Pai, para o gozo do seu Senhor, amém? Na parábola dos talentos contada por Jesus, os que agradaram a Deus foram os que multiplicaram os seus talentos, as suas ações propositivas, né? Louvado e glorificado. Irmãos, um cristão que semeia obra na comunidade vai fazer boa colheita na vida daquele que ele serve e terá uma recompensa para si mesmo na eternidade. Palavras também de João Scolasticamente, muito interessante isso. O cristão que semeia boas obras na comunidade, porque Paulo vai falar aqui no final do versículo 10, principalmente nos da fé. Então, o que semeia na comunidade
vai realmente colher recompensa para si mesmo na eternidade. Nós somos salvos por Cristo Jesus para as boas obras. Deus quer que nós andemos nela, conforme Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, ou para boas sementes, como vocês quiserem, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, recapitulando, nós aprendemos aqui nessa passagem tão rica do apóstolo Paulo. Primeiro que nós devemos fazer uma reflexão o que nós temos semeado, e Deus está nos dando a oportunidade de nós, a partir de agora, semearmos coisas boas, fazermos uma boa semeadura. A segunda lição que nós aprendemos é que não podemos desistir de semear a boa semente, e que no tempo certo nós vamos colher os frutos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que ele diz o seguinte, lá no versículo de número 10: por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Essa oportunidade vai cessar um dia, sim ou não? Quando nós partimos, quando nós fechamos os nossos olhos e morremos, sair dessa vida, acabou a oportunidade de semear a boa semente. Quem semeou, semeou. Quem não semeou, acabou. Não tem mais jeito. Amém? Não tem mais jeito de semear, acabou. Ou se Jesus voltar hoje, não deu nem tempo de eu semear, eu vi meu projeto de vida e eu queria mudar a minha vida. Então, irmãos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, essa palavra é muito forte. A oportunidade nossa, ninguém sabe quando ela vai cessar. Quem sabe quando termina a sua vida? Quem sabe? Nós não sabemos. Então a oportunidade está aí. As boas semeaduras é hoje, agora. Nós temos que sair daqui para casa com esse envolvido com o nosso coração, com o Senhor, me ajuda a semear a boa semente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lembre-se que, irmãos, que a vida é cheia de oportunidade. E eu achei muito interessante, eu estava refletindo nesse texto, né? Quando eu vi isso aqui, por isso, enquanto tivermos oportunidade, ele diz o seguinte, que a oportunidade é para fazer o bem. Olha lá, a parte do verso 10, enquanto tivermos oportunidade, aí tem uma vírgula, aí ele diz, façamos o bem a todos. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem e a gente escolhe fazer o mal. Às vezes tem a oportunidade para perdoar, mas a gente escolhe não perdoar. Aí tem a oportunidade de ajudar, mas não vou ajudar porque eu estou cansado de ajudar. Então a oportunidade é para fazer coisa boa. Por isso que ele diz, tem a oportunidade, faz o bem. E a vida é cheia dessas oportunidades. Não vamos chegar lá em cima e ouvir do Pai querer exatamente argumentar com Deus. Não vamos ter condição para isso, não é verdade? Eu não tive oportunidade de fazer o bem. As oportunidades estão aí. As oportunidades batem a nossa porta em todo o tempo. Eu escrevi aqui, como meditando, eu escrevi tanta oportunidade para fazer o bem, como oportunidade para fazer o mal. Às vezes parece oportunidade para mentir, para fazer um bom negócio. Isso é uma má semente. E a gente, às vezes, escolhemos mentir para fazer um bom negócio. Mas você está semeando mal. Está semeando ruim. Amém? Então a oportunidade é para fazer o bem. Eu me encanto com a história de Davi. E o escritor de Atos diz, achei Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve a oportunidade de matar Saul. 1 Samuel capítulo 24, quando Saul descobre que o seu reino chegou ao final e que Deus havia levantado um outro rei, Saul então começa a perseguir Davi e quer matar Davi. Lá em 1 Samuel capítulo
1 Samuel capítulo 24. Ele está fugindo de Saul, escondido no deserto de Engedi. Está lá no deserto de Engedi, e a notícia chega até Saul dizendo o seguinte: Davi está escondido no deserto de Engedi. E Saul pega 3.000 homens e parte para matar Davi. Mas ele sabia que ele estava no deserto, mas não sabia aonde que ele estava. E lá no deserto tinha umas cavernas onde os pastores levavam as cabras às vezes para pastar por lá. E os homens com Davi estavam justamente dentro dessas cavernas. As cavernas de Adulão estavam lá dentro, escondidinho, lá dentro. E Saul chega com seus 3.000 homens à porta da caverna. E Saul de repente bate a mão na barriga assim, vira para o seu general e fala assim: ó, eu preciso aliviar o vento. Vocês ficam aqui, eu vou lá na caverna, vou lá aliviar o vento. E aí Saul entra para poder aliviar o vento. E um dos soldados de Davi vê, e aí chega para ele e fala assim: hoje o Senhor entregou o seu inimigo, Saul, nas tuas mãos. Saul está ali sozinho, o exército dele está lá fora. E Davi vai lá e fala o seguinte para ele: longe de mim, levantar a mão contra os dias do Senhor. Aleluia. Observe a oportunidade de fazer o mal. Mas Davi não fez o mal, Davi fez o bem. Davi corta um pedaço da ola de Saul e esconde com ele. E Saul então resolve o problema que ele estava no intestino e sai para entrar no cavalo. Quando ele sai, Davi sai da caverna sozinho, sem nenhum soldado. Oh, meu rei, estou aqui. Eu estou aqui, meu rei. E Davi fala para ele: oh, meu rei, quero dizer uma coisa para o Senhor. Longe de mim fazer alguma coisa contra o Senhor. Nunca vou estender as mãos para o Senhor. O pessoal está fazendo fofoca, dizendo que eu quero matar o Senhor. Não vou fazer. Longe de mim. Deus hoje me entregou. O Senhor, Deus me deu a oportunidade para fazer o mal contra o Senhor. Está aqui a ponta da sua mão, mas eu não fiz. E Saul chorou e dobrou os joelhos. Próximo a Davi. Irmãos, é muito linda essa história, amém? Então Paulo conclui sobre a semeadura, dizendo que devemos aproveitar a oportunidade para semear uma boa semente. Para quem? Para todos. Paulo não diz que nós devemos escolher com quem semear. Olha lá o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. Não, ele não está separando. Não tem essa de escolher para quem que eu vou fazer o bem. Eu vou fazer para A, para X, para o outro. Não, é para todos. E ele diz: mas principalmente os da fé. Principalmente os da fé. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele dá ênfase principalmente da fé. Tem um ditado muito interessante que eu até escrevi aqui lá no meio do militar, né? A gente aprendeu isso. É um ditado popular entre nós, porque às vezes nós, entre os amigos, né, algum sargento que fazia alguma coisa errada, né? Então aí o chefe ficava sabendo, né? Então dizia o seguinte, na caserna, que aquele que mata o sargento tem divisa no braço, é o seu próprio companheiro. Não é verdade? Provérbios 6,16, irmãos, diz algo aqui muito interessante, que é terrível. Ele diz assim, que 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E coisas entre nós, coisas que acontecem entre os cristãos, olhos altivos, primeiro, língua mentirosa, é semente ruim, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam para correr para o mal, testemunha
falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. As 6 primeiras sementes ruins aborrecem o Senhor. Mas Deus fica triste. Ou seja, Deus fica triste. Mas a 7ª, ela é vista como Deus, como abominação diante dele. Semear contendas. Isso é terrível. Que semente maligna que chega a Deus como, não como aroma suave, mas como abominação diante de Deus. Queridos irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos este ano de 2023 termos uma postura de quando tivermos uma oportunidade de fazer o mal, não fazemos. Mas também não podemos resolver ficar neutro, né? Porque tem aquele assim, eu não vou fazer o bem, eu não vou fazer também o mal, eu vou ficar neutro. Não existe em cima do mundo. Deus não se agrada disso. Nós vamos ser cobrados pela posição de neutralidade quando nós estivermos, ou faz o bem ou faz o mal, tem que fazer o bem. O neutro, não, eu não vou prejudicá-lo, mas também não vou ajudar. Está semeando errado, está semeando errado também. Isso é muito interessante. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem. Não falou para ficar neutro, falou para fazer o bem. Faz o bem, louvado e glorificado seja isso. Tem gente que fala assim, não vou fazer o mal, mas eu falei, mas também não vou fazer o bem. Não é assim que a Bíblia diz. Romanos 12, 21, não deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Durante a nossa caminhada, quantas vezes tivemos a oportunidade de fazer uma boa semeadura e não fizemos? Eu tenho 66 anos, eu tenho certeza, né? Que algumas vezes eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa boa e não fiz. Quantas vezes bateu na nossa porta fazer o mal e nós fizemos? Quantas vezes tivemos a oportunidade de fazer o bem e ficamos neutros? Que Deus nos ajude nesse ano 2023, irmãos. Que seja um ano de virada na nossa vida. Que seja um ano que vai fazer uma grande diferença na nossa vida, na nossa história, como cristão. Semeando a boa semente entre todos os homens, mas principalmente nos da fé. Eu quero concluir esse primeiro bloco de mensagens sobre projeto de vida, lembrando para vocês 3 lições para nós termos uma boa colheita. Primeiro é uma reflexão. O que é que nós temos semeado? E mudarmos o comportamento se nós estamos semeando uma semente ruim. O que nós temos semeado? Obra da carne ou fruto do Espírito? Segundo, devemos semear sempre a boa semente. Somos salvos por Cristo para andar nas boas obras. Não se canse, independente da situação. Perdoe sempre, ajude sempre, ame sempre. Saiba de uma coisa: a colheita acontecerá, ou boa ou ruim. A colheita vai acontecer. Dependerá da semente. Se for boa, será boa. Se for ruim, será ruim. E em terceiro, devemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para semear. A oportunidade surge a todo instante para fazermos a boa semente ou a má semente. Má semente, eu não vou semear, mas também não vou ficar neutro, vou semear a boa semente. Deus seja louvado, irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações nesses 6 dias, de várias maneiras, amém? Tenho certeza, não tem conexão. Deus falou comigo, eu tenho certeza que falou com cada um de vocês aqui. Vamos orar. Vamos orar. Esse último dia de campanha. E prepare o seu coração. Fique atento para nós realmente focarmos neste ano de 2023.
que a lei da semeadura deve permear, a lei da boa semente deve permear a nossa vida, deve ter prioridade nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós temos aqui alguns cartazes ainda do projeto de vida. Eu sei que tem alguns visitantes, algumas pessoas que não pegaram ainda. Amém? E eu quero você levantar a mão aí, o Léo, mais alguém aí, ajuda a distribuir aí. Quem ainda não pegou o seu cartão. E nós queremos orar. Nós vamos ter Santa Ceia e nós queremos orar ao Senhor. Amém? Eu gostaria que o pessoal do louvor vai estar aqui. Nós vamos deixar que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Amém? Nós queremos jogar fora a semente ruim. Amém? Jogar fora a semente ruim. Amém? Queremos pedir a Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa permear no meu coração. Amém? Vamos buscar a Deus. Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos botar nos nossos corações, nos nossos olhos, coisas sadias, coisas que podem nos levar, nos conduzir a realmente andar a tua semente, assistir bons filmes, ouvir cânticos, amém? Se precisar desinstalar algum programa do seu celular, desinstala algum programa que está atrapalhando, quem sabe, a sua comunhão. Vamos ler bons livros de reflexão, vamos ler a palavra. Isso com certeza vai fazer com que nós possamos fazer uma boa semeadura. Amém? Em nome de Jesus. Pega aí o seu cartão, amém? Mesmo você que está recebendo agora, não escreveu ainda, mas depois na sua casa se inscreva. Amém? Você escreva. E eu gostaria, irmãos, de lançar aqui um desafio. Eu gostaria de fazer um desafio aqui. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Que o Espírito de Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Existem algumas sementes ruins que nós não conseguimos nos livrar dela por toda a nossa história. Nós temos 30 anos de crente, 40, 50 anos, 10, 5, 10, mas a gente não consegue se livrar dessa semente. E você, no seu projeto de vida, eu gostaria que você colocasse diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero me livrar dessa semente ruim. Eu quero jogar ela fora. Aleluia. Eu quero destruir ela. Eu quero que o Senhor destrua essa semente. Destrua ela, Senhor. Eu quero jogar fora. E nunca mais pegar ela de volta. No nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estivermos cantando, amém? O grupo de louvor vai estar cantando. Aí vocês vão cantar aí. Aleluia! Glória a Deus! Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. O pessoal do louvor vai estar cantando aqui também. Qual é a semente que você quer jogar fora? Qual é a semente boa que você tem dificuldade dela, né? Você tem dificuldade de fazer uso dessa semente. Escolha uma ruim para jogar fora e escolha uma muito boa que você tem dificuldade de exercitar, de praticar, mas você quer usar essa semente boa, amém?
ajudar a se livrar da semente ruim que te acompanha por muitos anos. Você vai receber uma unção que, no lugar da semente ruim, você receber a semente boa, aquela que você tem muita dificuldade, mas ela vai virar sobre a sua vida. O Espírito de Deus vai te ajudar a fazer isso, amém? Quantos creem nisso? Amém? Quantos podem bater uma salva de palmas e dizer: para que você alcance o seu projeto no ano de 2023, mas também para que seja destruído, principalmente para isso, amém? Que a semente ruim seja destruída da sua vida, amém? Que você receba aquela semente boa, aleluia, louvado, glorificado seja o nome de Jesus, aleluia, Jesus. Vamos para frente, 4 filas aqui para receber a unção. Amém? A unção de Deus sobre a sua vida, amém? Mesmo que você tenha vindo só hoje, você vai receber essa unção pelo seu projeto de vida, amém? Pela palavra que foi ministrada ao seu coração, amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Senhor. Amém.
Aleluia. O autor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quantos esperam no ano 2023 uma boa semeadura? Uma boa colheita? E a convicção de fatos que não se veem. Quantos já podem ver a boa semente? Quantos já podem ver a má semente sendo morta, destruída? Em nome de Jesus. Quantos podem ver pela fé uma boa colheita? Aleluias! Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos orar. Pega aí o seu cartão, o seu projeto de vida. Vamos orar. E pela fé nós vamos colher muitos frutos em consequência da nossa boa semeadura nesse ano 2023. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar, Senhor, diante do Senhor, meu projeto de vida, o projeto de vida dos irmãos, Senhor. Quero apresentar, Senhor, a Ti todos os pastores que ministraram aqui a Tua palavra, com as Suas igrejas, com as Suas famílias, toda boa semente que eles semearam aqui neste rebanho, Senhor. Eu quero apresentá-los também diante do Senhor, de todos nós que aqui estamos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, nós já podemos contemplar, ó Deus, uma boa colheita que são da boa semeadura, Pai, que pode realizar pela fé, Senhor. Não vai ser nada forçado, mas seremos guiados, fortalecidos, dirigidos pelo Teu Espírito, ó Pai, que habita em nós. Por isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, nós queremos abençoar, Senhor, o Teu povo, abençoar as igrejas que foram representadas aqui pelos seus pastores, suas famílias. Meu Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha em abundância sobre as nossas vidas, que os nossos celeiros sejam cheios, transbordando, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, ó Pai, ouvimos, certo da vitória em nome de Jesus. E diga: eu recebo, em nome de Jesus. Deu glória a Deus aí bem forte para o Senhor. Aleluia, dê uma aleluia bem forte para o Senhor. Vire para o seu irmão, diga para ele: você recebeu? E eu também recebi. Aleluia. Vamos continuar o nosso culto abençoado, em nome de Jesus. Sempre quero chamar os colegas agora. Com alegria, irmãos. Com alegria. Nós vamos participar da casa do Senhor. Cristo morreu por nós. É isso que nós vamos celebrar aqui. Nós vamos celebrar. E a nossa vitória. Nós temos condições, sim, de termos um ano de vitória. Porque a nossa vitória foi conquistada na cruz. Amém? Porque Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Zé Roberto, nos ajude aqui. Quando o pessoal do louvor vai estar cantando o hino, presbítero Herbert, nos ajuda aqui. Nós temos cinco bandeiras que nos ajudam aqui também. Amém? Os irmãos que vão participar da ceia, pode ficar de pé ali enquanto você vai estar recebendo aí o pão do suco. Se você faz parte de qualquer igreja evangélica, está em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Amém? Como diz Paulo, né? Examine-se assim, homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11. Se você consertou com o Senhor, se você realmente fez um propósito com o Senhor, se você se acha em condição de criar, mente sã, sem acusação, amém? Sem permitir que o diabo te acuse, você pode ser, amém? Pode ser. Você vai batizar
mão com um suco de uva, símbolo do sangue de Jesus vertido na cruz. Paulo, quando escreve a igreja de Coríntios, capítulo 11, ele adverte porque tinha alguns irmãos participando dignamente da ceia, sem discernir o corpo, sem se examinar a si mesmo, sem se preocupar com o que fez no passado, com o que cometeu no passado, sem consertar sua vida com o Senhor. Então ele adverte a igreja de Coríntios, dizendo que isso é uma semente ruim. Está semeando semente ruim, e ele diz: pode colher enfermidades. Ele diz lá, porque há muito de vós que estão doentes, enfermidade espiritual, enfermidade física. Então, irmãos, até participar da ceia, precisamos participar com entendimento, sabendo o que é, sabendo como nós estamos se apresentando diante de Deus, amém? Isso é lindo e maravilhoso. Eu creio que todos nós hoje estamos fazendo uma boa semana. Mas ele diz: examine-se e como. Porque eu examino, ele diz mais, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, né? Se nós examinarmos, nós inventamos que alguém nos julgue. Eu já fiz, você está bom. Amém? E ele diz que examine como. Então nós vamos participar com alegria, já confessamos os nossos pecados, já jogamos a semente ruim fora, e agora nós vamos participar da ceia, porque Cristo não morreu em vão, ele morreu por mim e por você. Vamos orar? Pastor Zé Roberto, nós estamos consagrando. Aleluia, Jesus. Deus eterno, nós estamos, Paizinho querido, com esse pão e esse cálice nas nossas mãos, que simbolizam, Senhor, o corpo de Jesus, que foi moído na cruz do Calvário por nós, e o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. E nós os consagramos a Ti nessa hora. E te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus, abençoa e que venha trazer para as nossas vidas muitas bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero justificar, o pastor Abel pediu para ficar lá junto com a família nesta ceia, pediu para não vir para cá, e eu assim fiz, amém? Por isso que ele está aqui conosco. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, diz Paulo o seguinte: ele recebeu do Senhor o que também ensinou para os irmãos de Coríntios. Quero usar aqui as palavras de Paulo. O Senhor Jesus, que na noite foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Ainda não havia acontecido no mundo físico quando Jesus fez isso, mas no mundo espiritual já era o projeto de Deus. Amém? Já havia acontecido lá no céu, faltava só acontecer no mundo físico. Por isso Jesus diz: eu por mim, o meu corpo foi vertido na cruz por você. Amém? Vamos participar do pão. Aleluia. E Paulo prossegue e diz que, semelhantemente, depois de ter esse ato, ele também tomou o cálice e disse: olha, a aliança velha ficou para trás, não tem mais salvação por obras. Aliás, nunca teve, né? Nunca teve salvação para as obras. Abraão foi justificado pela fé. Ele diz: a salvação é pela fé. Amém? Ele diz: este cálice é a nova aliança. Esquece as alianças para trás. Agora é uma nova aliança. Amém? Fazer isto em memória de mim. Amém? Vamos participar, irmãos. Aleluia. Você tem a oportunidade para agradecer a Deus por esse momento tão gostoso. Aleluia.
Pode recolher aqui os copos dos irmãos? Me ajuda aqui. Os caras. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos. Aleluia, Jesus. Nós vamos ter os nossos trabalhos, voltamos aos trabalhos normais da semana, amém? Estamos voltando aos trabalhos normais. Nós não vamos dar posse, né, nas diretorias, mas as diretorias já estão trabalhando, amigos que estão à frente. E nós vamos dar posse para algumas pessoas que estão viajando. Então nós queremos deixar eles chegarem, amém? Mas já estão trabalhando, né? Já estão cientes. Só para os irmãos terem ciência, a irmã Helena e a irmã Maria José estão com as senhoras. O Tiago está junto com o Iberê no louvor. O Tiago primeiro, o Iberê segundo. O Iberê está ali com os jovens, amém? E escola dominical, nós temos os nossos professores, permanecem com eles, nossos secretários, e os irmãos vão ser convocados para rechear e para trabalhar nessas diretorias. Amém? Em nome de Jesus. Nossos trabalhos voltam ao normal. Terça-feira, intercessão. Quarta-feira, o nosso quarta do milagre. Amém? Eu vou conversar com o Edson. Os meninos estão viajando para ver quando eu queria que os irmãos estivessem orando pelo trabalho na igrejinha. Nós estamos focados num salão muito bom, tamanho bom, mas nós estamos na dependência de uma reforma, um outro salão do lado para tirarmos o barro de lá do salão que nós vamos usar, pintar, colocar piso. Depois eu vou conversar com eles, para nós ver se nós conseguimos voltar em alguns meses lá na casa dele, depois nós vamos para o salão. Olhem por esse trabalho na igrejinha. Amém? Eu recebi um telefonema, uma mensagem no meu celular dizendo o seguinte: pastor, eu fiquei sabendo que tem uma congregação lá na igrejinha, da Igreja Renovada, e minha irmã mudou para lá e quer o endereço lá da congregação. Posso passar o telefone para ela? Ele pode. O pastor Antônio Lopes me falou que tem uma congregação lá. Amém? 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 Vamos lançar semente ali naquele lugar, viu, Edson? Em nome de Jesus. Tem uma turminha da igrejinha ali, né? Tem uma turminha da igrejinha ali conosco, né? Vivinho, a família. Em nome de Jesus. Então, quarta, nós temos ali a nossa quarta do milagre, amém? No domingo a gente vai ter a nossa escola bíblica, com o nosso café da manhã e o nosso culto da noite. Em nome de Jesus. E eu quero, meus irmãos, nós vamos continuar com nossos cultos nos lares. Amém? Abra a sua casa para a boa semente. Abra a sua casa para que a boa semente seja semeada. Pregação da palavra, amém? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós vamos começar o nosso culto agora, nesse ano de 2023 nos lares, um novo modelo, amém? Não se preocupe com o horário, nós vamos trabalhar um pouco mais na questão do horário, nós vamos trabalhar um pouquinho mais em toda modo do culto, vai ser bênção em nome de Jesus. Você precisa ser anfitrião. Só isso você precisa. Você não precisa mais nada. Amém? Mas vai precisar no máximo que você às vezes dar uma água. A gente vai resolver tudo. A gente vai providenciar se precisar levar um lanchinho, um biscoitinho, para a gente conversar, nós vamos levar. Mas eu quero que a igreja esteja nos lares. É uma bênção isso, irmãos. Convide pessoas, convide sua família, convide vizinhos. Em nome de Jesus. E quero chamar a sua atenção também para a aula. Nós vamos colocar, já está lá no grupo, já está lá na página da igreja, mas nós vamos colocar no grupo da igreja a inscrição para a nossa capacitação de evangelismo. Nós vamos ter aqui um seminário de capacitação evangelística no dia 25 e 26, 24, 25, 25 e 26. Você lembra aí, né, qual que é? Eu vou olhar depois no meu celular, é no final de fevereiro, ok? Sobre evangelização. Pastor, eu não sei, mas para mim evangelizar
em evangelizar e pela obra. Não é isso não. A capacitação é de evangelismo pessoal. Você vai ter ferramentas para evangelizar o seu parente. Você vai ter ferramentas para evangelizar o seu colega de trabalho. Você vai ter ferramentas para evangelizar o seu vizinho. O seu vizinho. Amém? Então é isso. Capacitação para evangelização pessoal. Às vezes a gente não sabe o que fazer quando a pessoa chega para nós, né, e fala que está num momento difícil, não sabe o que fazer. Então você vai ter ferramenta para isso. Você precisa fazer inscrição. Sabe por quê? Porque é muito caro o material. E o material é gratuito. E a missão só vai mandar material para os inscritos. O frete é caro. Amém? É uma apostila que vai vir, uma coisa, então não tem jeito, amém? Não tem como, então você precisa fazer a inscrição. Vou colocar lá no grupo da igreja, podemos até mandar para algumas pessoas pessoal, né? Escreve, vai ser bênção em nome de Jesus esse seminário, em final de fevereiro. Você vai aprender a semear Jesus na sua família. Amém? Jesus na sua casa, no seu local de trabalho, dentro do ônibus, aonde você estiver, enfim, você vai aprender a semear. E isso vai ser bênção, tenho certeza, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? São algum outro aviso? Minha esposa me ajuda aí, tem? Pessoal aí, algum outro aviso? Amém? Não. Na outra semana, estou precisando do primeiro voluntário que vai abrir a sua porta para a boa semente. Vai vender a sua casa para a boa semente na próxima terça. Na outra terça. Sem ser essa, agora na outra. Na casa da senhora. Amém. Quem que pode cuidar dessa agenda para mim? Quem pode cuidar dessa agenda? Um voluntário para cuidar dessa agenda para mim nos cultos lugares. Quem é o voluntário para cuidar dessa agenda? Pode ser você, Vanderlan? Amém. Vanderlan vai cuidar da agenda, amém? Em nome de Jesus. E os próximos podem dizer aí quem que é, amém? Nós vamos lá, vamos levar essa semente lá na sua casa, amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não vai embora. O jantar está gostosíssimo, amém? Pastor, você já experimentou? Não. É pela fé, né? Nós temos, as irmãs são abençoadas lá, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Todos estão convidados para o jantar, todos aqueles que estão presentes aqui, amém? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu queria. A sua esposa não está aqui, mas eu queria tirar uma foto aqui com todos os oficiais da igreja. Vem cá. A Helena e os presbíteros e as suas esposas. Vem cá. Berê está ali, também pode vir aqui. Faz parte do líder dos jovens também. Vem cá, Bruno e Maurício. Pastor Abel, vem cá para a gente tirar uma foto. Já foi. Amém. Presbítero Herbert, vem cá para a Maurício. Nós vamos tirar uma foto aqui juntos. E nós vamos depois fazer uma oração final. Quem que vai tirar aí? Você mesmo? Dá para vamos tirar aqui um pouquinho? O Edson, cadê o Edson? O Edson gosta da foto, aleluia. Pastor Roberto, vem cá, pastor. O Edson chegou aí, ó. Aleluia. Glória a Jesus. Cadê a Cecília? Não veio, Cecília?
Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, que a doce comunhão e consolação, e que as boas sementes possam nos acompanhar neste ano de 2023. E com certeza que tenhamos boas colheitas. Isso tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso cantar. Amém? Em nome de Jesus.